Corinthians e Palmeiras só começam a decidir na quarta-feira o título do Campeonato Paulista, mas nessa segunda-feira já rolou o primeiro embate entre os dirigentes, tudo por causa dos testes do coronavírus. Quero te dar detalhes dessa história com a Federação Paulista ao lado do Corinthians e contrária ao Palmeiras. Tem informações importantes também a respeito do Campeonato Argentino. Vai ter temporada nesse ano? Não vai ter, o campeonato vai ser disputado somente no ano que vem. E qual a interferência disso na possibilidade de reforços argentinos ou de atletas que atuam por lá chegando ao Brasil? E para fechar, detalhes sobre a apresentação de Jorge Jesus no Benfica. O técnico português chorou e falou de forma bastante elogiosa, tanto em relação ao Flamengo quanto ao torcedor rubro-negro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo bem legal, tenho certeza que se você assistir até o fim vai curtir. Até por isso peço que você dê uma olhada em todo o vídeo, se curtir não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho, tudo isso é bem importante para que o canal do Nicola continue crescendo. Quero dizer mais, vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe um dos 5 planos para virar membro do canal do Nicola e para ter acesso tanto a participação no bolão do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do time do coração, como também a liga que eu criei lá no Cartola FC. Se você é bom de Cartola, não fique fora dessa, é só virar membro do canal do Nicola e você já começa a participar, beleza? Quero começar o vídeo falando sobre a segunda-feira de apresentações no Flamengo e no Benfica. Quase que simultaneamente, enquanto Jorge Jesus era apresentado lá no Benfica, o Flamengo fazia a apresentação de seu novo técnico, Domenech Torrent, técnico espanhol que chega para um contrato de 1 ano e meio e que foi bem nessa primeira entrevista coletiva. Tocou em pontos importantes, falou exatamente aquilo que o torcedor rubro-negro queria ouvir. Primeiro ele afirmou que o Flamengo é um dos 10 principais clubes do mundo. Um certo exagero da parte dele, mas acabou caindo muito bem no gosto do torcedor. Depois assegurou que não veio para ficar uma temporada apenas. Falou em 3, 4 ou até 5 anos dirigindo o Flamengo, numa clara demonstração de que não está de passagem por aqui, exatamente ao contrário do que fez o Jorge Jesus, que diante da primeira proposta se mandou. Domenech Torrent também afirmou que vai fazer com que o Flamengo jogue bonito. Para ele é mais vantagem vencer por 4-3 do que por 1-0. Enfim, o Domi conseguiu causar uma excelente impressão nos dirigentes e também nos torcedores do Flamengo. Queria falar também sobre o Jorge Jesus e suas primeiras palavras como técnico oficial do Benfica, fazendo reverências importantes em relação ao Flamengo e ao torcedor rubro-negro. Em determinado momento dessa entrevista coletiva, o JJ chegou a se emocionar quando ganhou 5 títulos em pouco mais de 1 ano. Nessa entrevista coletiva, o JJ ainda assegurou que vai ter um contrato de apenas 2 temporadas. Todo mundo imaginava um contrato de 4 anos e ele explicou que não havia necessidade de um contrato tão grande, por isso convenceu o presidente do Benfica a assinar por 2 anos e falou também que vai ter um salário menor em Portugal na comparação com o que tinha no novo contrato no Flamengo. Separei uma parte importante dessa entrevista, abre aspas. Vim para o Benfica porque acredito em um projeto, porque acredito que essa nação tem todas as condições de fazer o Benfica grande. Para vir ao Benfica teve que haver uma causa muito grande. E eu vim, estou aqui para voltar a ganhar com esse presidente e todos os benfiquistas unidos. Fecha aspas. Bora te ajudar a entender agora o que está acontecendo no futebol argentino. Durante a live desse domingo, muitas pessoas perguntaram, queriam saber mais a respeito da possibilidade de o campeonato argentino não ser realizado nesse ano, que abriria uma enorme expectativa para clubes brasileiros de se reforçarem com jogadores que ficariam inutilizados por lá. Alguns clubes têm a Libertadores para disputar, são 5 times argentinos que ainda disputam a Libertadores, mas se o campeonato nacional só fosse retomado no ano que vem, como chegou a prometer o presidente da AFA, Associação de Futebol Argentino, no mês de abril, esses jogadores todos de equipes fora da Libertadores ficariam absolutamente inativos, o que poderia render algumas boas contratações para times brasileiros, ainda que de forma temporária. Mas quero te contar que o cenário atual não indica que o campeonato volte apenas em 2021. Há muita pressão dos clubes para que as competições, o Campeonato Argentino e a Copa da Argentina, sejam retomados ainda nesse ano. E o mais provável atualmente é de que eles retomem essas competições a partir do mês de setembro. Há um planejamento para que os times argentinos da Libertadores possam voltar a treinar antes dos outros a partir de 10 de agosto. A ideia é que eles voltassem agora no dia 3, só que o governo argentino estendeu o isolamento social em todo o país e por isso essa previsão do retorno dos treinos teve de ser adiada mais uma vez. E o mais curioso é que todo esse cuidado das autoridades argentinas e também nos homens do futebol contrasta com números bem menores por lá em relação ao Brasil.
A Argentina tem nesse momento 201 mil casos confirmados de coronavírus contra 2.733.000 do Brasil, só a título de comparação. Em relação ao número de recuperados, 89 mil por lá, 1.884.000 por aqui. Número de mortes, 3.648 pessoas morreram em toda a Argentina desde o início da pandemia. Já no Brasil, o número de mortes supera 94 mil, ou seja, existiu mais morte no Brasil do que número de recuperados em todo o território argentino. É bem verdade que o território brasileiro é muito maior do que o argentino, mas as proporções e os números são completamente diferentes. 3 dias atrás, a Argentina estabeleceu um novo recorde de mortes num único dia por conta da pandemia. Foram, nesse dia, 153 mortes. Somente o estado de São Paulo registrou, nesse domingo, 541 mortes, quase 4 vezes mais do que o número recorde estabelecido na Argentina. Então quero começar toda essa explicação envolvendo o futuro do campeonato argentino, tratando o coronavírus como algo importante por lá, mas não único. Existe por trás dessa história uma crise política e especialmente financeira nunca antes vista no futebol argentino. E olha que na Argentina, em alguns momentos, a gente já teve a possibilidade de adiamento do campeonato por conta de crises financeiras. Mas nesse momento a situação é extremamente caótica. E é caótica também porque vários clubes fizeram contratos com os principais jogadores pagando em dólar. E o dólar disparou de forma descomunal desde o princípio do ano por conta de crise financeira e especialmente também por conta da pandemia. Hoje cada dólar equivale a 72 pesos argentinos. No início do ano equivalia a 59 pesos, só para você entender um pouquinho do crescimento dessa moeda estrangeira, que é super importante em território argentino, até porque vários salários, repito, foram fixados em dólar. Há uma série de clubes que não têm capacidade financeira para continuar bancando seus jogadores. E esses clubes têm feito enorme pressão em cima da AFA para que o campeonato volte o mais rápido possível, senão eles não têm como sustentar esses atletas por um determinado período sem receita alguma. Há, porém, ao contrário do que acontece no Brasil, uma enorme politização dos jogadores. E vários atletas importantes já se pronunciaram radicalmente contra a volta do campeonato, entre eles o Carlitos Tevez, jogador do Boca Juniors, que teve recentemente seus sogros testando positivo para o coronavírus. Os dois já passam bem e já estão recuperados, mas o Tevez se pronunciou de forma contrária, de forma pesada, contra a volta aos treinos e também às competições. Ainda sobre essa história de salário, tem um número que eu quero deixar registrado para você. Lucas Prato, ex-jogador do Atlético Mineiro, ganha livres de impostos por temporada 2,5 milhões de dólares no River Plate. Com a alta da moeda estrangeira em relação ao peso, imagina a dificuldade que o River vai ter, por exemplo, para continuar bancando os salários de seu atacante. Outro drama importante em meio a toda essa história diz respeito aos 5 times argentinos que disputam a Libertadores. Se o campeonato por lá não voltar, esses times vão ter uma enorme defasagem em relação aos outros, que já estão jogando, por exemplo, em relação aos brasileiros. Boca Juniors, River Plate, Defensa e Justiça, o Tigre e também o Racing são esses 5 clubes argentinos que disputam a Libertadores da América. E eles têm feito pressão nos bastidores para que tenham pelo menos 2 meses de treinamento, de preparação, o que já é algo inviável a partir do momento em que a Conmebol marcou a volta da Libertadores para 15 de setembro e até agora eles nem sequer voltaram a treinar. O mais natural é que esses times voltem antes dos demais e iniciem a preparação para a Libertadores da América, com o campeonato argentino voltando no dia 27 de setembro. Isso, é claro, se os casos de coronavírus reduzirem daqui até lá. Quero fechar o vídeo falando sobre a primeira treta envolvendo Corinthians e Palmeiras que decidem nessa semana o título do Campeonato Paulista. A bola começa a rolar só na quarta-feira, com a partida da volta no sábado, mas nessa segunda-feira houve uma reunião, uma videoconferência entre representantes do Palmeiras, do Corinthians e da Federação Paulista. E o presidente André Sanches foi o responsável por criar o primeiro embate. Ele assegurou que o Corinthians não fará testes nos seus jogadores, nem na terça, nem na sexta, nas vésperas das 2 partidas. O Palmeiras exigiu que o Corinthians fizesse esses testes, alegando que faz parte do protocolo. O Andrés respondeu que quem feriu o protocolo foi o próprio Palmeiras ao conceder folga para seus jogadores depois de cada partida. Isso de fato tem acontecido, o Palmeiras tem liberado seus jogadores e para tentar entender um pouco melhor o caso, entrei em contato com o pessoal da Federação Paulista para ver como os responsáveis pela organização do campeonato viam essa briga entre Palmeiras e Corinthians. Quem estava certo, se o Corinthians tinha ou não que testar seus jogadores. Ouvi de uma pessoa da Federação Paulista que o Palmeiras quebrou o protocolo, porque havia sido combinado entre todos os clubes que ninguém daria folga a seus jogadores enquanto seus times não tivessem sido eliminados ou até que o campeonato acabasse. E,
De acordo com a Federação Paulista, o Palmeiras tem sim dado folga aos atletas. Só para usar um exemplo, depois da vitória contra a Ponte Preta por 1-0 nesse domingo, os atletas do Verdão foram liberados para voltarem para casa. De acordo com essa pessoa da Federação Paulista, a frase foi a seguinte, abre aspas, o Palmeiras tem liberado seus atletas depois dos jogos, o Corinthians não. Aliás, o protocolo prevê que os jogadores devam estar concentrados até o fim do campeonato, fecha aspas. Então a Federação Paulista, nessa queda de braço, parece a favor do Corinthians e a Federação Paulista de Futebol anunciou no fim da tarde dessa segunda-feira que chegou a um acordo tanto com o Palmeiras quanto o Corinthians para a realização dos testes nos dois times. Porém, esses testes vão acontecer somente na véspera da partida do próximo sábado, a decisiva do campeonato. O que eu quero te contar é que o clima já começou quente já nessa segunda-feira e que os corintianos estão bem bravos com os palmeirenses por terem quebrado o protocolo, por terem liberado seus atletas. Aí também tem uma informação importante de bastidor. Quando o Andrés vem a público para dizer que não vai testar seus jogadores, ele está dando também uma satisfação para os atletas. Porque os jogadores do Corinthians não têm sido liberados para ir para casa, para ver familiares, para resolver problemas, têm ficado concentrados o tempo inteiro. Quando eles recebem a notícia de que o adversário, que o Palmeiras, tem ido para casa, pode até ter existido uma cobrança interna, com quem fala, pô, por que os caras estão liberando lá e vocês não liberam aqui? E aí o Andrés vem a público para dizer que é contrário ao que está rolando no Palmeiras, até porque o Palmeiras é quem tem contrariado aquilo que havia sido combinado. Só para finalizar, quero te contar que as duas partidas finais já têm horário e locais definidos. Primeiro jogo na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, na Arena do Corinthians. Corinthians, com uma pior campanha, vai começar mandando em casa e vai decidir na casa do adversário. Jogo marcado para sábado, 4h30 da tarde, no Allianz Parque, quando conheceremos o novo campeão paulista. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E para fechar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola para ter a oportunidade de participar do Bolão do Nicola, que vai dar uma camisa oficial do seu time do coração ao campeão, além de participar do Cartola FC. Criamos uma liga do Cartola aqui no canal do Nicola no YouTube e aqueles que mandarem bem vão ter direito a uma série de prêmios, beleza? Ah, para virar membro é fácil. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe um dos 5 planos e automaticamente já está dentro. Um abraço!